É bastante comum empresas de call center ou telemarketing, teleatendimento, aquelas que terceirizam mão de obra e geralmente ficam ligando para você, cobrando coisas. Você que trabalha lá, vou falar com você agora. Você sabe que você tem direitos dos quais você nem imaginava ter? Meu nome é Dr. Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e vou falar com vocês sobre os 5 direitos principais do atendente de telemarketing. Fique de olho nesse último que você nem imagina. O primeiro direito que você, atendente de telemarketing, tem, e também outros trabalhadores, obviamente, né, que é a CLT, é quanto ao atestado médico. O atestado médico você entrega para o seu patrão, para o seu supervisor, e justifica qualquer falta que você tenha devido ao médico mandar você ficar em casa ou algum tratamento médico que você fez, independente do motivo. O empregador pode falar não para esse atestado? Não. Ele não pode falar não para um atestado médico. O único jeito de desclassificar um atestado médico, se ele acha que você, por exemplo, está mentindo para ele, seria ele encaminhar você a uma junta médica. É nessa junta médica que será analisado por, obviamente, mais de um médico, que nem diz o nome, se você realmente está cometido por aquela doença ou fez aquela cirurgia. Lembrando que o atestado não é uma discricionariedade do empregador. Ele não pode chegar lá e olhar e decidir se vai aceitar ou não. O dever dele é aceitar. E o direito seu é não ter descontado nenhum dia de falta daquele atestado. E um detalhe muito importante que eu já vi muito na prática. O empregador exigir CID. Não é obrigatório constar o CID no atestado médico. Lembre disso, porque isso, inclusive, dá dano moral para você. Outro tópico muito importante é a comissão. Você que trabalha especialmente com recuperação de ativos, com aquelas carteiras que são compradas e redistribuídas para você poder recuperar eventual crédito que venha daquilo, seja de bancário, seja de veículos, etc., você geralmente vai ganhar uma comissão. A regra, né, não é obrigação, mas geralmente é paga uma comissão sobre aquilo que você recupera. Tem empresa que faz um percentual a cada faixa de recuperação, a partir, por exemplo, de R$50 mil, pode ser 1% do que você recuperar, aí para 100 mil dobra aquilo, etc. O que não pode ocorrer na comissão? O que não pode ocorrer são duas coisas. Primeiro, eles não podem simplesmente do nada diminuir o fluxo de clientes para você. Então, por exemplo, se por algum motivo você que recebia 30 leads num dia, passou a receber 5, e isso pode ser uma discriminação que está sendo praticada contra você, né, que é para tentar reduzir a sua comissão de forma incorreta. E outra coisa que não pode ser feito com a sua comissão é alterar esse valor para menos. O que eu digo com isso? Pode haver alteração na faixa, na meta? Pode, mas não pode ser diminuído aquilo que você já recebia anteriormente, porque é uma verba salarial a comissão. Então, justamente por isso, ele não pode simplesmente tirar de você essa comissão do nada. Também, ainda em questão de comissão, já vi muitos olerites com, por exemplo, bônus ou prêmio, e esse prêmio está lá todo mês fixo. Por quê? Prêmio não tem reflexo, não tem 13º, não tem férias, não tem FGTS, etc. Isso é uma forma de diminuir um direito seu. Então, uma comissão é uma comissão. Um prêmio é um prêmio. O prêmio ele pode ser tirado de um mês para o outro. A comissão, não. Também já vi na prática muitos casos de empresas de teleatendimento, especialmente recuperação de ativos, que eles alteram mês a mês. Aquele olerite vem escrito de uma forma diferente, uma sigla, uma nomenclatura de uma verba que está recebendo. Pode ser um prêmio, bônus, e daí comissão sobe, comissão desce, teu salário base é para sempre ser igual. Aí tem lá também deduções estranhas também, que não são vale transporte, vale alimentação. E no final das contas, teu salário sempre vai ser o tal do teto, né, de comissão. Por exemplo, R$3.500 todo mês redondo. Pode ter certeza que tem coisa errada aí. Isso teria que um advogado olhar com cuidado, conversar com você para entender a fundo o seu caso, e só aí que você vai poder concluir que está errado ou que está certo. Mas, se você está recebendo um salário de R$3.500, não base, o salário total, final, o salário base mais as comissões, sempre o mesmo valor todo mês, tenha certeza que tem coisa errada aí. E com isso quero dizer o quê? É muito comum simplesmente sumir magicamente a sua comissão, aquilo que você ganhou. Por exemplo, redirecionar para outra pessoa, ou falar, não, foi culpa da sua equipe, do seu líder que não bateu a meta. Gente, tem coisa errada aí.
Terceiro ponto mais comum que eu vejo em ações trabalhistas contra telemarketing é a questão da ergonomia. A ergonomia é seríssimo e, inclusive, pode dar insalubridade se ela não atender os requisitos legais. O que se espera de ergonomia em um local de trabalho de telemarketing? 3 coisas principais. Primeiro, a cadeira. A cadeira ela tem que ser uma cadeira adequada, porque você vai ficar lá sentado por muito tempo e várias pessoas vão circular provavelmente por aquela cadeira. E ela tem que ser adequada às suas costas, à sua cervical, a sua inclinação, o descanso de braço, etc. E também, outro ponto importante, apoio de pé. O apoio de pé é indispensável para quem trabalha em uma cadeira com uma mesa, sentado sem se locomover o tempo inteiro. E isso pode dar insalubridade se não tiverem atendido os requisitos da ergonomia nesse aspecto. Outra questão da ergonomia também que pode parecer que não é, mas é, ela não pode ser forte o suficiente para atrapalhar a sua vista, que é uma estratégia que muitos empregadores usam para manter o empregado cansado, acordado, desperto, e também ela não pode ser escura, porque o empregado vai provavelmente dormir que ele está cansado de trabalhar. E por último, uma coisa que é indispensável naquele headset que você usa é a espuma. A espuminha que fica entre o speaker, aqui onde você ouve a pessoa falando, e a sua orelha. Tem que ter uma espuma obrigatoriamente por questão de higiene. Quarto ponto mais comum que eu vejo em ações contra a empresa de telemarketing e teleatendimento são as metas. Agora, as metas podem ser estabelecidas diferentes de uma empresa para outra, né? O sistema de metas pode ser diferente, mas o que não pode ser a meta? Ela não pode ser abusiva. Abusiva ao ponto de que, por exemplo, um valor excessivo, difícil, impossível de alcançar, seja a meta mínima ou a máxima, ela não pode fazer com que você, trabalhador, se obrigue a trabalhar a mais daquilo que você foi contratado para trabalhar. Então, por exemplo, fazer um turno de 10 horas, 8 horas, etc. Ela não pode ser meta abusiva ao ponto de você ter que se multiplicar em 2 e trabalhar muito mais do que esperam de você. E as metas, obviamente, refletem nas comissões, e com uma comissão baixa, o teu salário base vai ser a sua remuneração mais um resquício de comissão. Essa é uma estratégia muito comum utilizada nessas empresas para justamente o empregado ele pedir para sair. Porque já ouvi por aí que muitas empresas de teleatendimento têm por política não fazer a demissão de funcionário. Eles fazem isso como uma estratégia, um assédio moral para que você, empregado, peça sua demissão, para eles não terem que pagar a tua rescisão. Quinto e último ponto mais comum que eu vejo nas ações trabalhistas contra a empresa de telemarketing e teleatendimento é a jornada de trabalho. E a jornada de trabalho tem mais de uma coisa que eu preciso falar para vocês. A maioria já sabe que a jornada de trabalho de alguém que trabalha em teleatendimento só pode ser até 6 horas por dia. Mas e as horas extras? Tecnicamente não deveria fazer horas extras. Mas se fizer, vai ter que ser remunerado 50% de horas extras comuns. Já a questão de ter que trabalhar, que eu falei anteriormente, para cumprir as metas, por exemplo, tua jornada é de 6 horas e você se vê obrigado a trabalhar 8, 9 horas para alcançar aquela meta. Isso aí já configura uma meta abusiva. E agora, o detalhe que é a cereja do bolo mais importante. Muitas empresas fazem assim, você entra na empresa, passa com crachá na catraca, sobe para o seu andar e você tem que aguardar liberar uma estação de trabalho, né? Porque você não tem uma mesa só sua. Aquela mesa é comum, você senta, loga no sistema, aí você começa a trabalhar. O que eu vejo muito? Já vi muitos casos concretos de que o tempo até a pessoa entrar na catraca, sentar, começar a trabalhar, chega a 1 hora. Sim, 1 hora. E isso é o quê? Isso é considerado 1 hora extra. É muito comum as empresas terem várias estações de trabalho, mas não o suficiente para atender todos os funcionários de várias carteiras que ela atende. Então você vai lá, entra pela catraca, passa seu crachá e você fica esperando vagar. Imagine, além de esperar vagar, você vai lá, senta no computador, loga, que pode às vezes demorar para fazer o login, e com isso que você bate o teu ponto. Aí que é considerado para o empregador a sua jornada de trabalho de fato. E esse tempo que você ficou esperando liberar uma vaga para você sentar? Sinto informar o empregador isso dá hora extra. Isso chama-se tempo à disposição do empregador. Vão argumentar que não, que o trabalho só começa efetivamente quando você senta, mas não. A partir do momento que ele está lá no recinto da empresa, esperando liberar um local para trabalhar, isso é considerado tempo à disposição e isso dá, sim, horas extras. Espero que tenham gostado desse vídeo, esse assunto dessa profissão que muitas pessoas trabalham e infelizmente tem uma rotatividade muito grande, dá para fazer mais um vídeo até. Deixe seu comentário, seu like, nos siga no Instagram, se inscreva no canal do YouTube e deixe aqui sua pergunta, dúvida e até a próxima.